Olá, eu sou o Gabriel e nesse vídeo de hoje, como o próprio título sugere, eu vou comentar um pouco sobre o livro A Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, esse livro que acabou se transformando ao longo dos anos em um clássico da literatura vampiresca, né, e tal, junto com Drácula de Bram Stoker e outras narrativas clássicas sobre vampiro. Para quem acompanha o canal sabe que eu já estou me aventurando tem um tempo nessas narrativas vampíricas. Cheguei a ler o Carmilla, cheguei inclusive a ler um pouco do próprio Bram Stoker, do Drácula, mas a leitura não fluiu e eu acabei deixando ele de lado. Mas eu fiz a leitura aqui da Anne Rice, desse primeiro volume de uma série literária que ela fez, baseada nesse mote da entrevista, do modelo de entrevista com esse ser imortal e sanguíneo, né, sanguinolento. Mas antes que a gente possa começar a discutir aqui, que eu traga as minhas visões sobre esse livro da Anne Rice, da Entrevista com o Vampiro, eu queria fazer aquele velho convite de sempre para que, se você ainda não é inscrito no canal Duras Letras, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, ficar por dentro do que eu e a Isadora compartilhamos e comentamos por aqui. Se você gostar do vídeo, deixa o like e não se esqueça de comentar. Os comentários, como eu gosto sempre de enfatizar, são o mais importantes. Eu adoro ver o que vocês estão falando, ver o que vocês estão pensando sobre literatura. Feito esse convite, vamos ao nosso vídeo sobre a entrevista com o vampiro. Eu tinha pensado inicialmente em fazer esse vídeo num modelo muito de resenha, das resenhas que eu costumo fazer aqui no YouTube mesmo, mas acontece que a minha leitura da Entrevista com o Vampiro, ela aconteceu simultaneamente à leitura do Caminho de Swan, né, No Caminho de Swan, do Marcel Proust, primeiro romance da série do Em Busca do Tempo Perdido. E isso foi muito impactante, né? O fato de estar lendo essas duas literaturas ao mesmo tempo me colocou para pensar muitas coisas, porque são livros com tempos muito diferentes, com temas muito diferentes, e uma forma de escrita também totalmente distinta. E por que isso foi tão interessante, foi tão importante para mim? Porque eu acabei, durante as duas leituras, vendo o que é rápido, o que é frívolo e efêmero em Proust e o que não é no caso da Anne Rice. Porque a gente costuma ter uma visão muito chapada da literatura, né, que coloca a grande literatura de um lado, o cânone literário, onde estaria supostamente o Proust, e do outro uma literatura que seria a literatura do prazer, do deleite, do mercado. A gente pode dar vários nomes para essa literatura mais acelerada e que não vai durar segundo vários critérios estéticos e tal, de críticos muitas vezes enviesados, né? Entre eles o polêmico, problemático Harold Bloom. De qualquer forma, o que acontece com essa minha leitura da Anne Rice é que tanto ela quanto o Proust, né, tanto um quanto o outro, vieram depois de eu ler um romance muito ruim, de ter uma experiência de leitura péssima com aquele romance que eu já mostrei, do Oswald de Andrade, que é o Memórias Sentimentais de João Miramar. Pois é, João Miramar não é um livro muito bom, e assim, é um fracasso em termos de romance. Tem alguns méritos, principalmente méritos históricos, no período que ele está publicando, a forma que ele adota e tal, mas no geral não é um bom romance, não recomendo para ninguém, inclusive não leia isso. Brincadeira, pode ler se você quiser, se o desejo te levar até lá. Mas o fato é que não é um bom romance, muito diferente do que acontece com a Entrevista com o Vampiro, né, que apesar de não ser um clássico, e um clássico ele é, mas apesar de não ser um livro que faz parte desse cânone literário, dessa tradição da alta literatura, ele é muito bem escrito e muito bom de ler. É um livro que, diferente do Miramar, por exemplo, a gente pega para ler e se diverte horrores, né? Adora isso que está acontecendo. É muito bom em termos de narrativa e é muito bom também em termos de forma e de filosofia. Esse foi um ponto até muito importante na minha leitura cruzada de Proust e Anne Rice, porque eu olhei muitas sacadas filosóficas, principalmente na relação com o tempo, que está aqui na Entrevista com o Vampiro. Então o próprio fato de ser um gênero ali de época, a entrevista para jornal, geralmente entrevistas gravadas em fita cassete, né? Quem leu o livro sabe, basicamente o plot é que um jornalista, um repórter, está fazendo uma entrevista com um vampiro, colocou o vampiro sentado para falar diante de um gravador, e esse vampiro vai contar a sua história. Isso tudo pode parecer muito banal, muito besta, mas a Anne Rice não perde a oportunidade de fazer vários apontamentos, várias divagações sobre religião, sobre o tempo, sobre a nossa relação com o nosso tempo, inclusive, como que nós, sujeitos mortais, marcamos o nosso tempo e a nossa temporalidade, e como a gente sofre por isso. Enfim,
Eu imagino que eu não teria visto nada disso se eu não tivesse lendo um livro que é o suco do suco da filosofia, como é O Caminho de Swan, do Proust. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui do próprio livro da Anne Rice. Eu acho que ele tem alguns méritos, assim, até históricos para essa tradição dos vampiros, porque, se não me engano, esse é o livro que vai introduzir a imagem do vampiro melancólico, né? Esse vampiro que para hoje é tão comum, tão tradicional no cinema, do vampiro que está ali às voltas com os seus sentimentos, que é um apaixonado, um romântico de nascença, de natureza. Isso tudo é colocado e introduzido em alguma medida, sistematizado pelo menos, na literatura da Anne Rice, e especialmente no Entrevista com o Vampiro. O Entrevista ele vai ter como personagem principal o Louis, que é um homem ali que vive no século XVIII, é um fazendeiro de Nova Orleans do século XVIII, tem suas terras e tudo mais, e ele vai ser transformado em um vampiro depois de uma série de acidentes e tal familiares. Ele é transformado em um vampiro pelo Lestat. E Lestat, que era um vampiro e tal. Mas a coisa é que esses par, né, Lestat e Louis, é muito interessante, porque mostra justamente, por um lado, o vampiro tradicional, violento, monstruoso, sedutor em alguma medida, e o vampiro melancólico, que é o Louis, esse vampiro que está às voltas com a sua humanidade ou com a falta dela. Mas eu acho que a cereja do bolo, ou o ponto alto, né, se a gente quiser, desse romance, né, da Entrevista com o Vampiro, para mim, pelo menos, é o Armand, por um lado, né, primeiro o Armand, mas a essência, o suco mesmo, é a Cláudia. A Cláudia, que é uma vampira de 5 anos, ela foi transformada pelo Louis e pelo Lestat, depois de perder a mãe ali por uma doença, e ela é uma criança. E qual que é o problema dela ser uma criança? Bom, os vampiros são imortais, os vampiros não adoecem, a morte deles não é uma morte natural, é só por assassinato, né? Um vampiro pode ser morto, mas ele não morre naturalmente, e eles conservam a sua aparência para sempre, né? Eles estão condenados à sua aparência, o que diz muito sobre a relação com o tempo também. Imagina o que é envelhecer sem mudar fisicamente, né? O processo de envelhecimento é também uma mudança física no corpo. De repente meu cabelo fica branco, de repente eu começo a ter barba. Essas mudanças físicas são importantes para também marcar o corpo temporalmente. Mas um vampiro não passa por isso. E é pior ainda quando o vampiro tem 5 anos de idade e vai estar condenado a esse corpo de criança pela eternidade. E essa é a grande questão para a Cláudia, que é essa filha do Lestat e do Louis, que chega a levar ela à loucura, né? Ela vai enlouquecendo, vai ficando cada vez mais obcecada com o fato de não crescer. E isso move essa personagem dentro da narrativa. Mas falando um pouquinho sobre o Armand, né? O Armand é um vampiro que é muito curioso, que ele é encontrado pelo Louis ali em Paris, e ele é um vampiro do tipo filósofo, né? Assim, filósofo porque a dinâmica que ele estabelece com Louis é uma dinâmica de diálogo, né? Os diálogos mesmo tradicionais, do modelo platônico, de apresentar um aforismo, apresentar uma pergunta que vai ser respondida com outra pergunta, numa espécie de movimento infinito. E o meu carinho com esse personagem do Armand é sobretudo por ele fazer o Louis trazer pensamentos incríveis, né? Tem uma divagação sobre Deus aqui nesse livro, em um dado momento, que o Louis coloca, né, a pergunta sobre Deus. Ele pergunta para o Armand se o Criador, Deus ou o demônio existem, e o Armand diz, olha, eu sou o vampiro mais antigo, até onde eu sei, e eu nunca os encontrei. Esse é o primeiro ponto, né? Aí ele fica assim, que estranho e tal. E aí o Louis chega à conclusão de que os vampiros então são piores do que ele pensava, porque um vampiro precisa se alimentar de humanos para sobreviver. Ou seja, o vampiro é naturalmente, de natureza, um assassino. Precisa beber o sangue humano para se manter vivo, né? E o que acontece é que, fazendo isso, ele rouba o que tem de mais precioso. Porque se não existe nada, se não existe Deus nem demônio, e não existe uma promessa da vida eterna, a não ser na condição de vampiro, quando um vampiro mata, ele tira aquilo que existe de mais fundamental de um ser humano, que é o seu tempo na Terra, é o seu tempo de vida. Assim, isso é lindo, assim, dá para ir muito longe nesse pensamento, nessa linha de filosofia. Isso remonta à própria tradição do Carpe Diem, de aproveitar um momento, aproveitar um instante, porque esse é um instante único. Depois da morte nada há, pelo menos ninguém voltou para dizer que há alguma coisa, e isso, lógico, varia de crenças, mas no caso do livro, isso é colocado como não há nada depois. Então, a morte é definitiva, depois dela não tem mais nenhuma coisa. E por isso o gesto, o assassinato, seria o maior de todos os pecados, o maior dos crimes.
Por último, eu acho que é importante dizer que, apesar de ter gostado muito desse livro, ele foi um livro que foi minguando em questão de ritmo. Eu não sei se porque eu já tinha visto o filme, e o filme, em relação de fidelidade, ele consegue seguir muito dessa narrativa. É uma excelente adaptação, inclusive, que conta com um elenco de peso, que é a Kristen Dunst, o Tom Cruise e o Brad Pitt. Eles fazem o ciclo principal de personagens. O Antônio Bandeiras faz o Armand, né? O Lois, se não me engano, é o Brad Pitt, e o Tom Cruise e o Lestat. E a Cláudia, a Kristen Dunst. Mas, enfim, elenco de peso, como eu disse. Não sei se porque eu já tinha visto o filme, mas o ritmo do livro, para mim, foi ficando cada vez mais devagar. Eu li ele num lance aí de uma semana, mas os últimos dias eu estava lendo meio arrastado. Estava doido para que a coisa avançasse um pouco mais depressa. Mas valeu muito a leitura de qualquer forma, né? Como eu disse, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de já saber o que esperar, já saber para onde a história estava se encaminhando. Mas esses pontos de filosofia, né, como esse do diálogo entre o Lois e o Armand, fazem essa leitura valer muito a pena. Mesmo depois de ver o filme, mesmo já conhecendo a história, vale muito a pena ler a Anne Rice e ver qual que é a desse livro, qual que é a dessa narrativa. É claro que sempre quando a gente pega um livro como esse, né, uma das primeiras coisas que me chama a atenção não é apenas a capa, nessa edição da Raw, porque é linda, mas esse grandão, né, esse nome enorme aqui na capa, além do da Anne Rice, Clarice Lispector. Eu não acho que a Clarice traduziria uma obra ruim, né? Isso dá o que pensar, lógico, né? E às vezes traduziu por dinheiro, mas enfim, a gente não vai saber, não tem como saber disso. Mas de qualquer forma, eu prefiro acreditar que não é uma obra ruim e por isso mesmo a Clarice Lispector traduziu. Inclusive essa ideia, né, da literatura ruim, do livro ruim, etc., seria o ponto aí em que eu queria chegar com esse vídeo e que daria talvez uma discussão até mais longa, um pouco mais séria, com referências, quem sabe, sobre a literatura e sobre o que é uma literatura boa e uma literatura ruim, porque lendo, né, como eu disse, ao mesmo tempo o Swan e a Anne Rice, né, e o Entrevista com o Vampiro, eu acho os dois livros muito bons, os dois são boa literatura na minha concepção. E é claro que eu posso, para isso, fazer uma comparação entre os dois e ver o que tem de bom em um, o que tem de bom em outro, e como que um livro, de alguma forma, atrapalha a dinâmica do outro. Quando eu comecei a ler Anne Rice, eu comecei a me cansar um pouco do Proust. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me apaixonava por algum trecho do Proust, eu imediatamente começava a perder o interesse pelo livro da Anne Rice. Enfim, essas tensões, essa dialética da leitura é muito importante. Mas o fato de encontrar um terceiro elemento que conseguisse ancorar a discussão me ajudou muito, e foi justamente o Miramar, do Oswald de Andrade, que foi o paradigma do mau romance, da literatura de baixa qualidade, para conseguir amarrar um pouco o que estava me dando satisfação, afinal de contas, na leitura da Anne Rice e na leitura do Proust. Eu acho que eu destacaria, né, eu valorizaria com certeza o dinamismo do texto da Anne Rice. É um texto em que as coisas acontecem e acontecem com uma velocidade adequada, né? A gente sabe rápido das coisas e os acontecimentos nos envolvem, a gente quer saber o próximo passo. É até muito interessante em termos de estrutura, como que no começo do livro, o jornalista ou o repórter que está entrevistando o Lois, ele intervém muitas vezes. Em muitos momentos ele aparece como uma personagem que o narrador em terceira pessoa diz sobre ele. Então o jornalista se ajeitou na cadeira, né? Isso acontece bastante no começo do livro. Mas da metade para o final, isso é mínimo, quase não tem intervenção mais desse repórter. É quase como se nós fôssemos o próprio repórter e a gente já está tão imerso e já tem todo o palco montado que a cena simplesmente pode acontecer. Não precisa mais dessas intervenções periódicas desse terceiro, desse sujeito que está ouvindo a história ou que está lendo, né, que é o nosso caso. E eu acho também que é um ponto muito forte dessa narrativa o fato de conseguir fazer com que não seja uma história boba, né, não seja uma história besta. Porque a gente tem uma espécie de estereótipo mental das figuras dos vampiros e principalmente da figura do vampiro no mundo contemporâneo, muito filtrada pelo Crepúsculo, né, e pela obra da Stephenie Meyer, que coloca o vampiro nesse lugar um pouco tosco, banalizado e tudo mais. Mas a Anne Rice não perde a chance, né? Ela não deixa a peteca cair, a peteca da tradição, a peteca do diálogo literário, a peteca da referência. Esse livro, por exemplo, as pessoas que assistem o canal sabem que eu sou obcecado com símiles. Os símiles sobram, tem muito símile aqui, muito.
Tanto que eu comecei a leitura, estava grifando assim e tal, aí eu lembrei que o livro é da Isadora, não é meu, parei de grifar. Mas só até onde eu contei mais de 40 símiles, assim, né? Até onde eu fui contando. E é muita coisa. O símile, para quem não sabe, é uma comparação entre um evento da narrativa e um fenômeno da natureza, um fenômeno extradiegético, um fenômeno real. E isso acontece muitas vezes. Então, o livro é grande como o maior dos montes que pode ser encontrado na região do Everest. Isso é um símile, só para dar um exemplo péssimo, um símile péssimo. Mas enfim, só para saber do que eu estou falando. Isso acontece muito nessa narrativa aqui. Então é uma escritora, a Anne Rice, que conhece o artifício literário, que domina esse artifício. E ela não perde a chance também de, nessa história aparentemente banal, uma historinha de vampiros, para usar o termo chulo, que algumas pessoas usam para falar da literatura vampiresca, ela não deixa de trazer aqui apontamentos filosóficos e discussões muito sérias. Essa discussão, por exemplo, sobre nós e o nosso tempo, que o vampiro não quer viver para sempre. O vampiro só quer viver para sempre naquele momento da transformação. Mas passado um lance de anos, ele quer morrer de qualquer forma, porque tudo no mundo envelhece, menos ele. Então, de repente, a gente está vivendo num mundo digital, virtual, etc. Será que se você não muda nada no seu aspecto físico e não muda nada na sua relação com o próprio tempo, se isso é prazeroso, será que vale a pena continuar vivendo se tudo mudou, mas você não? Essa é uma pergunta que o livro coloca o tempo todo. E é uma pergunta metafísica. Uma pergunta que a gente não consegue responder, mesmo porque ninguém vive para sempre. Ninguém vai conseguir também encampar isso enquanto uma experiência de fato. Então é uma experiência que a gente só tem acesso a ela via ficção, via entrevista com o vampiro. Eu poderia me alongar um pouco mais com essa discussão e com esses apontamentos, mas eu vou interromper o vídeo por aqui. Eu não quero esgotar também todas essas coisas. Muitas delas eu ainda estou pensando, eu ainda estou elaborando, inclusive porque a minha leitura do Swan continua, e eu estou lendo o Swan em comparação com tudo que eu leio ao mesmo tempo que ele, seja as Metamorfoses, Anne Rice, a poesia do Basho, a poesia do Catulo e a poesia, etc., que eu estou lendo também, essas várias poesias. Tudo eu estou colocando sempre em comparação com o Proust, que está sendo a grande experiência literária do ano até então, e uma das minha vida, e uma das experiências da minha vida também, enquanto leitor. Mas, como eu disse, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez por você ter assistido, por você ter sobrevivido a toda essa exposição e a esses meus comentários sobre Anne Rice. Peço mais uma vez que, se você não for inscrito no canal Duras Letras, você se inscreva. Se gostou, deixa o like. Não se esquece de compartilhar e principalmente não esquece de comentar aqui embaixo se você já leu a Anne Rice, qual que é a sua experiência com esse livro e com as próprias ficções de vampiro. Se você conhece algumas outras, queria recomendar alguma, escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler, eu vou adorar comentar com você sobre isso. Eu sou o Gabriel, agradeço mais uma vez por você ter assistido e até o próximo vídeo.